A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, estamos aqui para agora começar a nossa aula, né? A nossa penúltima aula do último livro do panorama bíblico do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, livro enigmático, né? Algumas pessoas têm medo dele. Mas ele é o único livro do cânon que possui uma promessa para todos aqueles que leem ou ouvem as palavras desse livro da lei. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, gostaria de te dizer que você deve ler esse livro. Se você vai assistir essa aula, já começou a assistir essa aula aqui conosco, eu quero te dizer que tem uma promessa aí para você. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Igreja Cristã Nova Vida Macaé. Se inscreva aqui no nosso canal, venha participar dos nossos cursos, assistir os nossos cultos, você é muito bem-vindo. Vamos começar a nossa aula? Jesus te abençoe, vamos começar. Queridos irmãos, antes de nós começarmos, vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele direção para essa aula. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, nos dar direção para essa aula, Senhor, de hoje. Fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus amado, diga-nos, Senhor, ó Deus, aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor, da Tua boca, Pai. Te peço, Senhor, fala a cada coração que está ouvindo essa aula, supra as necessidades, Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, o entendimento, Senhor, para a Escritura Sagrada, a Tua palavra, Senhor. E usa-me, Senhor, como instrumento do Teu poder, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como falei na introdução, o livro de Apocalipse ele começa com uma promessa. E nós vamos começar lendo essa promessa. Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Feliz aquele que ouve, que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vou ler novamente. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, nós já começamos o estudo desse livro com uma promessa de Deus, né? Feliz aquele que ouve, que lê, que ouve as palavras dessa profecia. Somos felizes. O livro de Apocalipse ele não foi escrito para que você tenha medo, nem para que você vá dormir assustado com isso. Existem tantos filmes apocalípticos aí, mas o livro de Apocalipse ele foi escrito para a igreja do Senhor. Ele foi escrito para mim e para você que somos igreja, chamados por Cristo Jesus. Ele foi escrito para que você seja feliz, para que você tenha esperança, porque Jesus irá voltar, Ele nos garante a sua volta. O livro foi escrito para te dizer, para mim e para você que está aí, que Ele é o centro de todas as coisas, que Ele tem o comando da história do homem em suas mãos e que nada escapa. Um dia o mal será julgado e nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais luto. O Senhor será tudo em todos. Isso é maravilhoso. Ele será a luz Ele é a luz que dissipa as trevas. Um dia viveremos em corpos incorruptíveis, numa terra onde o pecado não habitará mais. E isso é maravilhoso, isso é para te deixar cheio de alegria e de esperança no Senhor.
Ok? Então, é nesse espírito de alegria, de esperança, é que nós vamos estudar esse livro. Bom, Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. João, ele havia sido preso na ilha de Patmos, isso por volta lá de entre 80 e, vamos lá, entre 80, cadê a data aqui? 81 a 96. Entre 81 a 96 depois de Cristo. Mas a data que os teólogos mais concordam é a data de 95 DC, em que foi escrito esse livro. João havia sido preso pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão de serviços forçados, e o apóstolo João nessa ilha teve essa visão. Nessa época, irmãos, os cristãos estavam passando por uma perseguição muito grande. Por quê? Porque o Nero havia posto fogo em Roma, o imperador Nero, o imperador anterior ao imperador Domiciano, e após a destruição, e Roma foi completamente destruída, a cidade de Roma. Após a destruição de Roma, Nero, para que não sofresse, na verdade, a culpa pelo incêndio, a culpa havia sido sua, mas para que ele não sofresse o ódio dos seus cidadãos, dos cidadãos romanos, ele coloca a culpa nos cristãos. Então os cristãos sofreram o ódio de todos os cidadãos romanos da época. Eles foram lançados em arena, eles foram executados das formas mais vis e cruéis, eles foram usados como tochas humanas para iluminarem a cidade de Roma, os nossos irmãos da época. Os seus corpos iluminaram a cidade romana, assim, iluminaram a cidade romana à noite, sendo queimados vivos. Alguns foram postos em prisão, outros seus bens foram confiscados, foram mortos das formas mais cruéis. Então, irmãos, nessa época foi uma época muito difícil. Essa época, na verdade, se pararmos para pensar, essa época ainda não acabou, né? Cristãos são mortos no mundo inteiro durante toda a história, desde o início da igreja, lugares de regimes totalitários, onde o evangelho do Senhor Jesus não pode ser pregado, cristãos são mortos, têm seus bens confiscados, são presos e também são lançados em cadeias e prisões em países como a Coreia do Norte, China, Eritreia, Arábia Saudita, Afeganistão, Uzbequistão e tantos outros. Os nossos irmãos são perseguidos e mortos. Isso nunca acabou. Isso veio desde a época, desde o primeiro século, o primeiro século da igreja até hoje. Cristãos nunca deixaram de ser perseguidos e martirizados. A gente abre um parênteses aí para colocar isso, né? Colocar isso em pauta. Mas, irmãos, então, nessa época, João estava preso na ilha de Patmos, os cristãos estavam sendo extremamente perseguidos e mortos e lançados em cadeias. E nesta ilha, prisão, João tem uma visão em que o próprio Senhor Jesus pede para que ele escreva tudo aquilo que ele vai ver, né? Ele, na verdade, é levado pelo Senhor Jesus a ver todos os acontecimentos tudo que estava acontecendo no presente, tudo que iria acontecer no futuro da igreja. João, então, na verdade, ele estava vivendo uma época em que oficiais romanos estavam tentando forçar os cristãos
a adorar o imperador. O culto ao imperador estava sendo era extremamente divulgado, promovido nessa época. Ok, irmãos? E, além de tudo, ensinamentos heréticos e fervor decrescente tentariam os cristãos para que se envolvessem com a sociedade pagã da época. Então, o livro assegura aos cristãos que Cristo conhece as suas condições e que ele os chama para permanecerem firmes contra todas as tentações. Então, os cristãos são chamados a permanecerem firmes contra todas as tentações da época. A vitória dos cristãos já foi assegurada. Então, a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição assegurou para todos os cristãos a sua vitória. Eles já são vitoriosos em nome de Jesus. Cristo virá em breve para derrotar Satanás e todos os seus agentes, e o povo de Cristo desfrutará da paz eterna em sua presença. O povo de Deus desfrutará da paz eterna. Então, nessa época de tanta desilusão, de tanta perseguição, de tanto sofrimento, o Senhor pega e dá uma visão a João e fala assim: eu vou revelar para você, vou revelar para a igreja, vou revelar para a igreja de todas as épocas a glória que está preparada para eles. Permaneçam firmes. Eu estou no controle, eu não perdi o controle. É isso que o Senhor veio falar para você. As características e temas desse livro. Então, na visão de abertura, Cristo aparece como o Rei Juiz majestoso do universo e o soberano das igrejas. Abra aí Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha que coisa maravilhosa! João pega e tem uma visão do Cristo ressurreto, glorioso, cheio de glória, de majestade, soberano, com os olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a lã e como a neve, com um cinturão de ouro, uma visão gloriosa do Senhor, uma visão tão gloriosa que ele cai como morto aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Jesus, em toda a sua glória, aparece a João para revelar as coisas que irão acontecer, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. E aí ele diz assim, olha, ele começa o livro falando para as igrejas. Eram 7 igrejas. O número 7, irmãos,
já tem uma representatividade que ele representa a totalidade. Então, na verdade, a mensagem que o Senhor estava passando era muito mais do que para as 7 igrejas da época, mas era para todas as igrejas durante a história, toda a sua igreja, da história da igreja. É a mensagem para a igreja. As 7 igrejas da Ásia, a quem o Senhor se refere no livro de Apocalipse, elas geograficamente ficavam localizadas onde hoje é a Turquia, o país Turquia. E quando você coloca no mapa a localização das 7 igrejas, ela forma um círculo no mapa geográfico. As 7 igrejas, elas formam um círculo. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas. Elas vão formar um círculo que também representa totalidade, completude. Ele está falando para todas as igrejas, de todas as épocas. Ele está falando para a igreja. Então, o início de Apocalipse, o capítulo 1, o Senhor se apresenta glorioso, majestoso, diz o objetivo dele com o livro, já começa com uma promessa para a sua igreja no livro, e aí depois de sua apresentação, ele vai falar com as igrejas do capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Cristo trata de necessidades específicas de cada igreja. As suas promessas poderosas também lembram as igrejas da extensão e da profundidade do seu chamado. A escolha de exatamente 7 igrejas sugere a relevância maior da mensagem. Então, é uma mensagem que ela é para atingir todas as igrejas de todas as épocas. Capítulo 2, capítulo 3, ele vai tratar especificamente das necessidades das igrejas e das promessas que ele tem para essas igrejas. E aí, através dessas promessas, ele fala também sobre a responsabilidade da igreja aqui na Terra, do quanto nós somos responsáveis, da responsabilidade da sua igreja. Também quando o Senhor se apresenta ali no capítulo 1, ele se apresenta tão majestoso, glorioso, mas ele anda entre os 7 candelabros. E você lembra que no final do capítulo 1 nós lemos que ele mesmo diz, ele mesmo revela quem são os 7 candelabros. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então o Senhor está dizendo, eu caminho entre as igrejas. A igreja não está sozinha. Eu estou aqui majestoso, glorioso, rei, soberano da igreja, caminhando no meio delas. E as 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja, os 7 líderes, ou os pastores, aqueles que o Senhor chamou para conduzir o seu rebanho, o rebanho do Senhor, ele traz na palma das suas mãos. Glória a Deus! Que segurança! Que segurança para a igreja do Senhor! O Senhor está entre os candelabros e os seus pastores, aqueles que foram chamados por ele, estão na palma de suas mãos. Glória a Deus! Então, irmão, já do capítulo 4 até o final de Apocalipse, capítulo 4 de Apocalipse, até o capítulo 22 de Apocalipse, as repreensões e os encorajamentos de Cristo tomam uma nova forma, ok? Através de Cristo e dos seus anjos, João recebe uma série de visões, cuja intenção é abrir os olhos dos cristãos para a realeza e majestade de Deus. A natureza da batalha espiritual, os julgamentos de Deus sobre o mal e o resultado do conflito final. Então, já do capítulo 4 em diante, até o final, até o último capítulo de Apocalipse, é uma nova forma
que o Senhor vai utilizar para encorajar as repreensões e encorajamentos do Senhor. Ele repreende a igreja, encoraja a igreja de uma nova forma, ok? Então ele vai falar sobre a sua realeza e majestade, o quanto Deus é majestoso, a natureza da verdadeira batalha espiritual. Existe uma batalha entre Satanás e Deus, entre os filhos das trevas e os filhos da luz, entre os habitantes dessa terra e os filhos de Deus. Há também o julgamento de Deus sobre o mal e o resultado do conflito final. Então será isso o livro de Apocalipse. Deus e seu exército devem ganhar a batalha. É claro, ganhará a batalha, ok? Mas as suas forças recebem uma oposição da parte de Satanás, o grande dragão que conduz o mundo inteiro para a perdição. Então, no livro de Apocalipse, Satanás ele é apresentado como grande dragão. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Então apareceu no céu um outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. O dragão aqui, ele é o próprio diabo. Então, ele é representado aqui no livro de Apocalipse como o dragão. É ele que se opõe a Deus e há também e conduz o mundo, né, no mundo inteiro para a perdição. Ainda aí no capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó: O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Lembra a serpente lá do Jardim do Éden? A serpente que tentou Adão e Eva e levou os dois a pecarem. Ele é a antiga, o Senhor vai revelando quem é o dragão. Ele é a antiga serpente. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, quem foi lançado à terra? O diabo, Satanás, e os seus anjos, os demônios, foram lançados à terra. E ele que leva o mundo inteiro à perdição. Satanás tem 2 agentes no livro. Aqui no livro de Apocalipse, o Senhor revela que Satanás tem 2 agentes. Seus agentes são a besta e o falso profeta, que juntos com ele formam uma trindade falsa. Satanás sempre quis o lugar de Deus. O que Satanás sempre quis? Ele queria ser Deus. E aí, por sua inveja a Deus, ele cria uma trindade falsa, assim como Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e Espírito. Ele forma também uma trindade maligna, uma trindade falsa, uma caricatura, uma trindade diabólica, que é o dragão, a besta e o falso profeta. No capítulo, nós já vimos aqui em Apocalipse o dragão, que é Satanás. Agora vamos ver a besta. Em Apocalipse, capítulo 13, diz assim, no versículo 1: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a besta já apareceu, um dos agentes de Satanás. O seu segundo agente, o falso profeta. Capítulo 16, versículo 13.
capítulo 16, versículo 13. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. O falso profeta está aqui. Mas no capítulo 13, versículo 11, o falso profeta é chamado também de segunda besta, mas é a mesma coisa, é o falso profeta. Ele é chamado de segunda besta que saiu da terra. A primeira besta saiu do mar, a segunda besta saiu da terra, ok? Então vamos lá, o dragão, a besta, a primeira besta que saiu do mar e a segunda besta que saiu da terra, ou o falso profeta, é a mesma coisa, que saiu da terra e que também vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta. Então é a trindade falsa, a trindade maligna, os agentes do dragão. Vamos lá, vamos continuar. Em oposição a estas ameaças, então serão ameaças contra os santos, contra a igreja do Senhor. Os santos devem manter um testemunho verdadeiro e fiel até o martírio. Então, mesmo que venha o martírio, o Senhor, ele nos estimula a manter, através do livro, um testemunho verdadeiro e fiel. Diz assim, capítulo 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Os santos devem se manter fiéis e não adorar a besta e o dragão. Amém? E devem também manter a pureza espiritual verdadeira. Os cristãos, os santos, também devem manter a pureza espiritual verdadeira. Capítulo 14, versículo 4 diz assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca, são imaculados. O livro usa a figura sexual, a figura da castidade, para expressar a pureza espiritual dos seguidores fiéis a Cristo que mantém distância da Babilônia. A Babilônia que é a prostituta, que é o sistema desse mundo, que fala aqui nesse livro. Então os santos, eles se mantêm distantes do sistema desse mundo, de como esse mundo se conduz, e eles mantêm a sua pureza, eles na verdade se mantêm fiéis ao Senhor e seguem a lei do reino de Deus que está escrito na palavra de Deus. Vamos então para isso ler Apocalipse capítulo 21, do versículo 22 a 27, para você ver como é que isso encontra a verdade final, o cumprimento desse testemunho, ele encontra a luz na verdade de Deus, né? Aqui capítulo 21, versículo 22 a 27, diz assim a palavra do Senhor, ó. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Há uma promessa
para aqueles que se mantêm firmes, puros, santos. Nós, em nome de Jesus, andaremos com o Senhor, viveremos eternamente com Ele. Então, o testemunho daqueles que se mantêm puros, daqueles que, na verdade, seguem as leis do reino de Deus, o testemunho deles encontrará as consequências numa promessa maravilhosa de eternidade, sem pecado, sem dor, com o Senhor. Isso, lembra do início da aula? Esse livro é para nos dar esperança. É um livro que nos dá alegria e esperança, porque nós temos futuro. Há futuro para aqueles que creem em Cristo. Um futuro glorioso. Aleluia. O tema principal de Apocalipse é o reinado de Deus sobre a história. Ele atrará um clímax triunfante em Cristo. Então, o tema principal de Apocalipse é o reinado de Deus sobre a história. O Senhor reina sobre a história, sobre toda a história do universo. Ele é o rei, ele é o centro. Então, a história não está lançada à sua própria sorte, as coisas não acontecem por acaso. É tudo por acaso, é um acaso. As coisas sempre foram assim, não. O Senhor, ele tem o domínio da história e ele trará essa história a um final. O final será glorioso, um final glorioso para aqueles que creem em Cristo. Já aqueles que não aceitaram o Senhor terão que lidar com as consequências do seu pecado, mas para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Senhor, para nós, há um futuro. A história nos levará até a consumação do reino de Deus. O clímax triunfante em Cristo, Jesus voltará. Ele já venceu na cruz do Calvário e ele voltará para levar a sua igreja com ele, a sua noiva. No centro estão as visões de Cristo. Então, no centro do livro de Apocalipse estão as visões de Cristo. Você lembra a primeira visão? Logo no início, o Senhor glorioso, o Senhor vindo glorioso, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, um cinturão de ouro em sua cintura, os seus pés como um latão reluzente ou como bronze que reluz, dependendo da tradução. Isso é maravilhoso. Então João vê o Senhor ressurreto em toda a sua glória. Em toda a sua glória. Então, no centro está as visões de Cristo. Começa com a visão de Cristo, mas há também a visão de Deus. A visão do trono de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse. A visão do trono do céu. E a partir do versículo, vamos ler assim, a partir do versículo 2, João diz assim, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam 24 anciãos. Em 24 tronos. 24 tronos e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. João, ele tem a visão do trono de Deus. E aí ele quer, na verdade, nos dizer como é esse trono. Só que ele não consegue, quando ele começa a falar, ele só consegue comparar aquilo que ele vê a pedras preciosas.
Então ele começa a falar o aspecto do Senhor, do homem que eu vi sentado no trono, o aspecto dele era semelhante a jaspe, a sardônio. Então ele começa a falar sobre o Senhor, sobre Deus, e começa a compará-lo a pedras preciosas. Então ele compara aquela visão a pedras preciosas, a cores e luzes, a sons, trovões, relâmpagos, porque é algo tão glorioso que ele tenta nos dizer o que ele está vendo, e ele começa a comparar com coisas preciosas na terra, com vozes e com sons que emitem poder, relâmpagos, trovões, coisas que emitem muito poder, porque era aquilo que ele estava vendo diante do trono. O arco-íris circundava o trono, algo maravilhoso, lindo, que representa a aliança de Deus com o homem. Então ele começa a nos mostrar a visão do trono, toda essa glória que ele vê, que ele começa a compará-la com pedras preciosas, com luzes, com cores e com sons poderosos. Glória a Deus. Esse é o centro. Então, o tema principal, o reinado de Deus sobre a história, que ele trará um clímax triunfante em Cristo, e as visões de Cristo e de Deus estão no centro do livro. Deus demonstra a sua majestade, autoridade e justiça como soberano e juiz do universo. O Senhor é o soberano e juiz do universo. Ele começou a história e ele terminará a história. Ele criou o homem e ele julgará o homem. Ele é o Senhor que criou a terra. Então, quem começou a história foi ele. Ele é o princípio de todas as coisas. E é ele que trará um fim a essa história. Estas visões centrais preveem a consumação da história, quando a glória de Deus encherá todas as coisas. Então, a glória do Senhor encherá todas as coisas. Elementos detalhados nas visões expandem essas verdades e devem ser vistas como parte de uma visão mais ampla. Apocalipse é, assim, um livro de imagens. Apocalipse ele é um livro de imagens. Uma apresentação dramática para equipar os cristãos para que tenham uma visão da história centralizada em Deus. Não é um livro de quebra-cabeças para servir de fonte para cálculos misteriosos. Opa! Então eu encerro a minha aula dizendo a você, Apocalipse, ele é um livro para equipar os cristãos para que tenham uma visão da história centralizada em Deus. Ele é um livro de imagens. Então são imagens fortes, imagens dramáticas, para equipar a nós cristãos, para que a gente possa entender de forma, com convicção, de uma forma muito clara, que o Senhor, ele tem a história em suas mãos. A história está centralizada em Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. A história está centralizada nele. Não é um livro como muitos utilizaram para que se faça cálculos misteriosos para saber quando é que Jesus vai voltar, a data certa do retorno, da segunda vinda de Cristo. Ele não foi escrito para isso. Ele foi escrito para nos equipar, para que nós saibamos que a história está centralizada em Deus e para que nós cristãos, com isso, tenhamos segurança, possamos nos sentir seguros e cheios de esperança da volta de Cristo. Eu encerro essa aula. E o meu desejo, o meu grande desejo, é que você que está ouvindo essa aula
possa ter seu coração cheio de vontade de ler esse livro, possa ter seu coração agora estimulado a estudar Apocalipse e que você possa já estar ansioso, possa ter uma ansiedade no seu coração para a nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a forma literária do livro. Vamos continuar o assunto do livro de Apocalipse, para que quando você possa lê-lo, você possa trazer à mente tudo que você estudou. E aí você possa compreender com mais facilidade todas essas visões. E isso que ele enche o seu coração. Que a palavra de Deus enche o seu coração de esperança. Jesus voltará e levará a sua igreja. Que Jesus te abençoe e te guarde. Um beijo.